Capítulo 17. Visão, segundo tempo. A espera não se prolongou muito. As altas tensões ou se transformam ou se rompem. Golpeada violentamente pelo lado de fora, a porta se abriu, escancarando-se. Uma fortíssima ventania entrou raivando pela basílica adentro, como se a mão do ódio percorresse aquele oceano de cabeças à procura de vítimas. Então algo explodiu do lado de fora e foi se quebrar contra o arco de círculo que circunda a praça. Depois, um opressivo silêncio. De braços abertos em cruz, o homem avançou lentamente e transpôs a porta. Os demais o seguiram. Permanecendo à esquerda da cruz, carregada pelo irmão, ele abria o cortejo. Justamente as forças do mal, escravas das forças do bem, tinham escancarado as portas para o cortejo sair a céu aberto. Assim, o cortejo atravessou o átrio e desembocou na praça. Enquanto isso, vários homens de armas em pé de guerra recuavam às tontas para os lados do átrio. As portas tinham sido abertas por eles a fim de que se começasse a matança, razão pela qual tinham feito avançar vários carros blindados, com a intenção de fazê-los penetrar no interior da basílica. Porém, essa inesperada surtida de gente ordeira e desarmada os colheu de surpresa, pois pensavam que a multidão ignorasse o cerco da basílica. Não compreendiam essa nova e estranha coragem de homens desarmados que calmamente afrontavam um indiscutível perigo. O medo de alguma insídia oculta os mantinha suspensos. O inimigo não esperava essa mudança tão imprevista de situação. Na grosseira máquina psicológica que estava dirigindo os homens da matéria, tardou muito a se acender o relâmpago do pensamento, que, ao contrário, profunda e velozmente, iluminava a mente do homem que estava perto da cruz. Houve um momento de hesitação. Bastou esse pequeno atraso da ação, essa momentânea incerteza de diretrizes, para reforçar e firmar a corrente de pensamento oposta, representada pelos homens do cortejo. Na praça, então, espalhou-se no meio dos inimigos uma sensação de místico terror. Algo a que obedeciam, embora desconhecessem, os imobilizou, fazendo que os potentes petrechos de guerra, tecnicamente perfeitos e prontos para a ação, ficassem paralisados a partir da primeira mola, o espírito. Avolumando-se à medida que saía do templo, o cortejo, progredindo pela direita de quem sai, ia se escoando ao longo do pórtico. Na frente caminhava o homem, ao lado da cruz e de braços bem levantados. Da multidão, muitos imitavam seu gesto como invocação suprema. Ele havia entoado em voz alta um ritmo grave e solene, repetindo a palavra síntese daquela cena e daquele momento de espera e de defesa: Cristo. Esse brado ecoava na multidão, que o repetindo em todos os tons e através de milhares e milhares de vozes, o transformava num poderoso clamor, o qual, investindo contra as colunas da praça e os muros da basílica, derramava-se pela cidade eterna afora e, finalmente, parecia explodir bem lá em cima.
milhares de mãos erguiam-se, suplicando. Algo parecia relampejar nos céus, como risonha bênção de Deus, brotada do hino de intermináveis legiões de anjos. E as armas calavam. Nesse meio tempo, os homens de armas, na lógica de sua psicologia simplista, já haviam decidido sustar momentaneamente a ação, para melhor se divertirem à custa do inimigo inerme, sem necessidade de pressa, porque a presa estava garantida, e para poderem, assim, por grosseira curiosidade, saber qual seria o fim de tudo aquilo. O homem perto da cruz percebia tudo e mantinha completo controle sobre si mesmo, pois conhecia muito bem e dirigia o fenômeno espiritual, do qual ele era o centro. De cabeça erguida, cabelos ao vento, braços abertos e levantados para cima, como antenas receptoras, auscultava as correntes de pensamento. Primeiro, registrava as ondas longas, extensas e lentas das radiações da luz solar diurna, da terra, dos tijolos dos edifícios, da exuberância puramente animal dos homens de armas, da vida vegetativa da multidão. Tudo isso nas mais variadas entonações. Não era, porém, essa a voz que ele procurava cuidadosamente sintonizar. Ele concentrava toda a sua atenção, de fato, nas ondas curtas e rápidas do pensamento, com as quais se sintonizava em alta frequência. Abria-se para elas com grande receptividade, e elas lhe chegavam numa voz sutil e clara, que se elevava como luz nas trevas, acima dos tons baixos e profundos, escuros e densos das outras vibrações de ordem material. Sendo capaz, assim, de ouvir a voz, não percebida pelos outros, da alma que constituía os homens de guerra e que não podia ouvi-lo, ele era capaz de controlar o perigo logo na sua primeira manifestação, o pensamento, sem o qual nada se põe em movimento. Desse modo, percebera também a decisão do pontífice, que impusera a seu séquito a sua firme vontade de descer para junto do povo, e percebera, além disso, que outro cortejo, no qual seguia o Papa, pusera-se em movimento, convergindo em direção à porta do templo, onde os dois cortejos se encontrariam. Por isso, o homem sentia-se profundamente comovido por aquele brado da multidão, que repetia em coro a sua invocação: Cristo, Cristo, Cristo. Somente uma palavra, nada mais. Uma palavra clara e abrasadora, repetida em ritmo forte e tenaz. Uma palavra em que a vida parecia gritar sua vontade de progredir para o alto. Em plena tempestade, acima dos séculos, ele perscrutava através do tempo para finalmente exultar com a futura vitória de Cristo, aquela vitória pela qual, dando-se a si mesmo, também lutava. Haviam afrontado a morte, e agora Deus o salvava. Esse exemplo constituía apenas o primeiro passo da grande e pacífica revolução espiritual. Esse exemplo se multiplicaria mais tarde, e a fé sairia do interior dos templos, da prisão dos claustros, do cárcere das formas. A conquista de cada nova fase evolutiva significa a expansão de Deus nos corações. É o primaveril desabrochar de flores.
Diante do exemplo de Roma, outras igrejas abririam as portas e deixariam sair outras multidões. O homem compreendia as consequências e o imenso alcance de sua atitude. Julgava-se tudo e, ao mesmo tempo, nada. Embora bem no centro do turbilhão e do drama, ele tinha a sensação de solidão. Sentia-se perdido, mas vitorioso, exausto, mas, apesar de tudo, fortíssimo. Sua debilidade residia em sua pobre condição humana, e sua força estava na visão de Cristo, que, invisível, o guiava. Assim, o cortejo chegou ao fim da praça e desfilou diante do grosso dos carros blindados e dos canhões. Então o homem, que estava à frente, escutou mais atentamente e pôs em ação sua receptividade no sentido de melhor compreender a psicologia do inimigo. Percebia que até mesmo os homens da guarnição dos carros blindados e dos canhões pertenciam à vida, eram vida e estavam submetidos ao império de suas leis. Percebeu que a natureza desses homens havia-se de tal modo saturado de vibrações maléficas que eles mesmos lhe sentiam a perturbação, como um peso contra o qual, por força da lei de equilíbrio, a vida reagia. Sentiam-lhe como uma negação contra a qual, instintivamente, o ser, desejoso do próprio progresso e não de sua autodestruição, rebelava-se. Percebia no subconsciente daqueles homens ferverem vibrações antagônicas, de onde subiam para a consciência ideias contraditórias. Naqueles ânimos, duas correntes de pensamento digladiavam-se. Queriam vencer, mas odiavam aquela vida de bestas feras. Não aguentavam mais. Nem a insensibilidade, nem o hábito os defendiam mais. As forças maléficas empregadas por eles saturavam-nos a ponto de envenená-los, e a vida, até mesmo neles, queria viver. Haviam semeado tantos males e tantas dores, lançando-os contra tanta gente, que estes males agora voltavam-se contra eles, agredindo-os e sufocando-os. Por isso, naqueles ânimos, a reação estava se elaborando. Ao mesmo tempo, o imponderável exercia pressão no sentido dessa mudança. O homem do cortejo ouvia esse tempestuoso choque de forças, essa trágica maturação de almas. Tinha a impressão nítida de que o fenômeno estava quase atingindo o seu ponto crítico e que, dentro de uma fração de segundo, esse sistema de forças estaria decomposto. Percebia que, para lá desse ponto crítico, o fenômeno assumiria uma nova forma, na qual o dinamismo se inverteria e as forças componentes se aplicariam em direção oposta. Essa precipitação de equilíbrios era iminente. Num átimo, iriam desencadear-se as consequências exteriores e materiais. O fenômeno já estava amadurecido. Então, eis que, de repente, o imponderável pareceu explodir, e a luz se fez nas almas dos inimigos. A corrente construtiva da vida e do bem reconquistara a superioridade sobre a corrente destrutiva da morte e do mal. Aqueles homens não puderam resistir por mais tempo e se renderam ao cansaço de seu mau modo de agir,
sentindo nojo de si mesmos. Compreenderam a inutilidade do homicídio e a estupidez em que o ódio se transforma se considerarmos os objetivos da vida e a alegria de existir e amar. Compreenderam então que o mal no qual haviam acreditado os havia iludido e traído, que tinham sido vítimas de uma miragem, que o mal envenena muito mais depressa quem o pratica do que a pessoa que o recebe, que a vida por eles escolhida era uma vida de demônios e somente se tornaria bela na proporção em que a paz substituísse a guerra, o ódio se transformasse em amor e o mal em bem. Aquele singular cortejo a desfilar diante dos olhos lhes falava não só desse outro mundo mais belo, no qual agora até eles mesmos se esforçavam por entrar, mas também de outro tipo de conduta, mais civilizado, do qual se sentiam expulsos. Comparavam-se com aqueles fiéis que, desarmados, mas possuídos de coragem inaudita, afrontavam a morte em paz, rezando. Comparavam a sua férrea disciplina militar com a disciplina livre e consciente daqueles homens convictos e procuravam saber qual a força capaz de, sem armas, mantê-los assim unidos. Eles poderiam tê-los exterminado. Então, por que não faziam funcionar as máquinas de guerra? Por que a inusitada estratégia daqueles homens inermes triunfava e a força armada se tornava inoperante? Alguma coisa os paralisava. O que era? Onde estava e em que consistia esse imponderável a bloqueá-los assim? Sentiam-se enojados de si mesmos e das máquinas. Um indefinível descontentamento os impelia a odiá-las, a odiar não os homens inermes e pacíficos que confessavam aquele Deus de todos, tanto de vítimas como de agressores, mas sim os apetrechos de guerra e os inventores dessa maldita técnica de destruição e de morte. Não mais se sentiam convencidos da força que vence não pelo livre convencimento, mas sim pela opressão e imposição, porque observavam o espetáculo de seres livres mantidos espontaneamente em estreita união por uma força totalmente diferente. Os homens das armas e os homens do espírito representavam duas experiências humanas opostas, e os homens das armas percebiam face a face com os homens do espírito que iriam precipitar-se no mais trágico e absurdo fracasso. No entanto, mesmo sem armas, quão grandiosas coisas não se poderiam fazer apenas com o poder da fé e do amor. Aquela mesma praça onde se encontravam servia de exemplo. Os dois sistemas opostos de conduta humana estavam ali em plena ação e se defrontavam desafiadoramente. Esse episódio não passava de um simples capítulo da grande luta entre o bem e o mal, que sentia, em presença do bem, a íntima contradição que o inferiorizava. Os homens das armas perguntavam a si mesmos, abre aspas, por que atirar contra homens inermes? Com que finalidade? Não são eles mais corajosos do que nós? Não seríamos covardes se os matássemos?
Não temos a mesma coragem que eles têm, nem somos capazes de fazer o que fazem. Portanto, eles são mais fortes. Contudo, que força é essa a sua que lhes permite não dar atenção à nossa, a ponto de nos enfrentar completamente desarmados? Procuremos, portanto, um contato com eles, e, se for possível, conquistemos essa nova força, cujo segredo não sabemos. Esses homens não nos odeiam, não querem ser e nem mesmo são nossos inimigos. Mas então, por que esse absurdo de odiar quem não nos odeia e agredir quem, sem arma alguma, se expõe a nossos golpes? Não, basta. De agora em diante, não matemos mais, não odiemos mais. Como eles, também nós temos alma. Daqui por diante, não seremos mais apenas um número, um instrumento, uma máquina, escravos do terror. Fecha aspas. Assaltou-os, então, uma irresistível necessidade de encontrar algo mais inteligente, mais vital e consciente, mais elevado, mais livre e adequado. Uma irresistível necessidade de autonomia, a fim de ouvir novamente a voz das grandes ideias, que constituem a base da vida e o apelo de Deus. Um novo desejo os galvanizou. As forças do mal, que na hora histórica derramavam-se no mundo e naquela multidão, derramavam-se também sobre eles. O imponderável que tudo movia, também a eles envolveu e arrastou. O instinto vital os movimentou, impelindo-os. Saíram dos carros e, abandonando canhões e metralhadoras, aproximaram-se e se incorporaram ao cortejo, acompanhando a cruz sob a universal invocação de Cristo. Agora o fenômeno tendia lógica e espontaneamente para a sua conclusão, sendo engrossado cada vez mais por novos adeptos. Depois de haver feito a volta completa no pórtico, o cortejo já se aproximava do átrio e da porta principal, a fim de reentrar na basílica. Aquele homem que estava à testa do cortejo chegou primeiro. O pontífice, tendo descido ao templo, esperava-o de pé, sozinho, destacado de seu séquito na porta da basílica. Quando o homem, acompanhado pela cruz, chegou bem perto, o pontífice, estendendo-lhe os braços, lhe disse, abre aspas, meu filho, você salvou a igreja, fecha aspas. Então ele respondeu, abre aspas, Pai, Cristo fundou hoje a nova e universal civilização do Espírito. Trago-vos a legião daqueles que primeiro o afirmam, os voluntários do sacrifício, a fim de os conduzirdes ao túmulo de Pedro, altar de Cristo. Fecha aspas. Tendo dito isso, ajoelhou-se diante da soleira da porta, beijando-a perto dos pés do pontífice, que o abençoou. Depois, pondo-se de lado, perto do estípite direito, falou assim, abre aspas, Irmãos, antes de me separar de vós, quero vos deixar estas 3 ideias. Primeira, minha missão está cumprida. Deixai-me desaparecer na sombra. Da sombra saí e para a sombra retorno. Não penseis em mim, que não passei de miserável instrumento.
O importante é apenas que a semente atirada ao solo germine e frutifique. Segunda, respeitai a autoridade como superior princípio orgânico e, por isso, elemento de vida e de evolução. Dai exemplo dessa ordem na qual consiste o futuro do mundo. Respeitai também, por isso, a autoridade da Igreja. Não julgueis. Deixai a Deus o encargo de julgar os homens. Não penseis neles, meros instrumentos, mas sim em Deus, que tudo dirige. Não penseis naquilo que dizem ou fazem, mas sim naquilo que Deus diz ou faz por meio deles, assim como por meio de toda a humanidade. Terceira, ide pelo mundo, ó voluntários do sacrifício, homens da primeira hora, fundadores da nova civilização do terceiro milênio. Fostes escolhidos porque enfrentastes a prova e a vencestes. Sede sacerdotes do Espírito. Não busqueis a força. O poder da justiça é o poder que a supera. Não há fraqueza maior do que a injustiça. Se fordes justos, a força irá ao vosso encontro. Caso contrário, vos trairá. Vossas armas de conquista devem ser retidão, bondade, sacrifício, amor. Os imponderáveis do Espírito se tornarão uma verdadeira potência dentro de vós, se, ao invés de pregá-las apenas com palavras, viverem-nas com o vosso exemplo, se seguirdes Cristo vibrando apaixonadamente na vida ativa. Semeai com entusiasmo e não com incerteza e desânimo. Antes de dar, torna-se necessário possuir, e para possuir é preciso já ter conquistado vitórias dentro de si mesmo, através de esforço pessoal. Vivei no mundo, mas seguindo a Cristo. Falai como Ele, expressando-vos pelo exemplo. Hoje vencestes a matéria, pois desarmados enfrentastes a morte. Começastes pelo exemplo, continuai dando o exemplo. Não adianta parecer, é preciso ser. Se a consciência nos condena, de nada nos vale haver conquistado os aplausos do mundo. Não sejais ricos por fora e pobres por dentro. Sede, isso sim, ricos por dentro e pobres por fora. O objetivo da vida é ascender. Conquistai as qualidades que constituem tesouros inalienáveis, e não os bens materiais, que se perdem. Ascendei e ajudai a ascensão alheia. Sede sempre construtores, afirmando, e jamais destruidores, negando. Não é com máquinas de guerras, nem com as armas da lógica e da polêmica que vencemos o inimigo, mas sim compreendendo-o e o abraçando. Antes de exigi-los dos demais, exigi de vós mesmos a fadiga, o dever e a prática das virtudes. Primeiro reformai-vos, depois, aí sim, podeis pensar na reforma de vossos semelhantes. Seja esse o segredo de vosso poder. Mantende-vos ágeis, ligeiros, vivos no espírito, bem próximos das fontes. Temei as incrustações, as cristalizações, as deformações, os acomodamentos, o farisaísmo, que são a moléstia psicológica de todos os tempos, a fossilização senil de todas as religiões.
A forma não deixa de ser necessária, mas acomoda e adormece. Buscai primeiro a substância, que é a alma de todas as coisas. Do contrário, sereis apenas um cadáver, um foco de infecção que propagará a morte. Só o Espírito é vida. Lembrai-vos disto, manter-se vigilante, jamais mentir, jamais pactuar com o mal, jamais se acomodar. Quem mais possui, mais sabe e mais autoridade tem, portanto, tem mais deveres que os outros e não mais direitos. O mundo tem fome da verdade e deveis nutri-lo vivendo a verdade. Sede instrumentos da criação, operários de Deus, colaboradores na construção e no progresso. Semeai e a semente germinará, produzindo novas sementes, através das quais nascerá o novo. Ide pelo mundo e semeai no tempo a nova civilização do Espírito. Fecha aspas. O homem se calou e mostrou o pontífice aos fiéis, a fim de que estes o seguissem. Em seguida, afastou-se e desapareceu no meio da multidão. O pontífice recusou-se a sentar de novo na sede gestatória em que chegara até a porta do templo. Então fez que ela se afastasse juntamente com o seu séquito, e a pé, mas triunfante, ao lado da cruz de madeira, colocou-se à frente do cortejo, que voltou vitorioso à nave central, prosseguindo assim até o altar-mor. Aí o pontífice mandou tirar a cruz de ouro e prata que brilhava no centro do altar e pôs no seu lugar a pobre cruz de madeira, vencedora da grande batalha. Depois, devagar, porém com entusiasmo, executou até o fim o ritual sagrado, como estava previsto. O cortejo dos voluntários vitoriosos havia-se enfileirado ao redor. Todos que o compunham tinham entrado no templo, homens, mulheres, jovens e velhos, de todas as classes, de educação, cultura e posição social diferentes, doutores e ignorantes, homens de ciência e de fé, patrões e empregados, humildes e poderosos. Havia também religiosos e religiosas de todas as ordens, militares de todos os postos, expoentes de todas as castas. Ali estavam os voluntários do clero oficial, saídos das fileiras grupadas na abside da basílica. Estavam representadas as mais diversas nacionalidades e religiões. Havia também os adesistas da última hora, que aumentaram as fileiras, bem como, por fim, os homens de armas, saídos das máquinas de guerra e, pelo exemplo, convertidos ao amor de Cristo. O apelo fora universal. Assim, todos reentraram no templo seguindo Cristo, agora unidos sob a sua cruz. Essa concórdia do mundo, que após 2 milênios de luta e quase no limiar do terceiro, mais uma vez reencontra a Cristo. O espetáculo dessa multidão, a princípio massa confusa, mas agora reconstituída de acordo com uma nova ordem e unidade mais vasta. Esse triunfo final do anjo sobre a besta e do espírito sobre as armas embotadas da matéria, tudo isso constitui o último lampejo de luz em que, numa gloriosa apoteose, esplende esta visão.
No esplendor desse último brilho, a visão deteve-se imóvel por uma pequena fração de segundo. Depois, como um cometa que risca o firmamento, a luz se apagou lentamente e desapareceu, deixando atrás de si uma luminosa esteira. Final do capítulo 17.